Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez o Senhor nos trazer até aqui na tua casa, ó Deus. Quão maravilhados estamos, ó Pai, quando chegamos aqui neste lugar, ó Pai, porque sabemos que aqui o Senhor falará conosco nesta noite, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez. Vamos cantar o corinho, Pai, a glória da tua presença, imploramos em reverência, já repousa entre nós e inspira o louvor. Pai, a glória da tua presença, imploramos em reverência, já repousa entre nós e inspira o louvor de tua glória, vem nos encher de tua glória, vem nos encher. Pai, a glória da tua presença, imploramos em reverência, já repousa entre nós e inspira o louvor de tua glória, vem nos encher de tua glória, vem nos encher. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 101 do Inário. Confio em Deus aonde quer que eu vá. Lá maior.
Confio em Deus, aonde quer que eu vá, na terra firme ou sobre do mar, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, ele guia as águias no espaço ar. Se ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei e sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o 42, A Porta da Salvação, Dó maior. E logo após, se a irmã Geise tiver um hino, ela pode estar aqui para cantar. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e o homem estava perto. Então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual ao santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar.
Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Geise cantar o hino. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Sublime amor, amor de Deus que a lira não traduzirá, além do céu, do infinito, maior que o mar. Ele é também ao pecador em aflição, seu Filho Deus doou ao sofredor, deu ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar, tão grande amor estarão os salvos no céu. Se o mar em tinta se tornar em papel, o céu também, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, o descrever tão grande amor ao mar daria o fim,
Amém. Graças a Deus. Vamos ainda cantar o 116 do Inário. Maior é Deus, Ré maior. Se o coração nos condena, maior é Deus. Quando vem a enfermidade, maior é Deus. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas. Maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, ou se fico só, por maior que seja o problema, nada há que eu tema, Deus é maior. Por maior que seja o problema, nada há que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, maior é Deus. Quando vem a dor ou saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Ainda o 173, a palavra de Deus é semente, Mi maior. E logo após, somente crer, tudo é possível. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real, veio ao mundo para nos salvar. E teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar para nos dias da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, crescendo e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas das lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual esta cidade. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo.
Quando a gente está que está morna, vai nascer. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, te louvamos, Senhor Jesus, por estarmos aqui na Tua casa nesta noite, entoando esses louvores tão maravilhosos, e agora para ouvir a Tua palavra, Pai. Fale conosco, Senhor, abra os nossos corações para compreender a Tua palavra dentro de nossas almas. Que ela sirva de cura divina, Senhor, para o doente, de libertação para o oprimido, de salvação para o perdido. Tua obra seja completa em nosso meio. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus nos abençoe, irmãos, nesta noite. Bom estar aqui, não é? Bom ver cada irmão, cada irmã. A luta que vocês tiveram para vir, não é? A casa de Deus. Deus abençoe o jovem ali que nos visita, né? Deus te abençoe. Mora por aqui mesmo? Hã? Samambaia, pertinho. Bem ali, né? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos. São vizinhos de vocês? Ah, é vizinho das irmãs, Deus abençoe. Vamos ler São João capítulo 3. Evangelho de São João capítulo 3. Muito bonito o hino da irmã Geice, cantando com diafragma, a voz fica mais suave, né? Você que ensinou ela, está ensinando ela, né? Você que está ensinando ela. São João capítulo 3. Jesus nos ajude, irmãos. Todos nós, ao virmos a igreja, viemos na qualidade de necessitados de Deus. Todos nós. Amém. Vamos aprender. São João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era da denominação dos fariseus. Porque nos dias de Jesus, quando ele veio à terra, já havia 13 denominações. Fariseu, saduceu, herodiano, escribas. 13. Hoje tem umas 50 mil, se eu for contar por aí, viu? Daí para lá. Espalhado, cada esquina tem uma com nome diferente da outra, não é? Mas veja, esse homem era fariseu dos fariseus, ele era mestre. Paulo tinha, Saulo, não é? Tinha frequentado a escola dele. Verso 2. Ele foi ter com Jesus, de noite com Jesus, que ele tinha vergonha de dia, o povo ver ele como um mestre, uma autoridade religiosa, e pedir ajuda a Jesus. Então, timidez, vergonha, foi ter com Jesus de noite. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Veja, só os dois ele teve coragem de dizer, mas publicamente ele não tinha coragem de falar isso não. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja o verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver quer dizer entender.
o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Entendeu a forma carnal, né? Nicodemos não entendeu que Jesus estava falando espiritual. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, da água quer dizer do batismo, em nome de Jesus Cristo, e do Espírito, Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Entrar quer dizer ser participante. Entender, o que é nascido da carne, é carnal, porém o que é nascido do Espírito é espírito, se torna espiritual. Oremos. Senhor, ajude-nos cada dia mais entrarmos no Espírito do Senhor, para sermos espirituais. Por Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual compreende tudo. Portanto, ajude-nos a sermos mais espirituais, para te entender, para compreender, para te ver, porque nascer de novo é aquele que vê, que entende o reino dos céus. Ajude-nos a entender mais nesta noite do reino dos céus, uma porção a mais. Com o perdão de nossos pecados pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então ficamos aqui no verso 3. Pastor, o senhor está bom te ver aqui, isso chegou agora. Deus te... Sua irmã, vocês dois cantam? Canta não? Ela canta? Canta o hino aqui, irmã. Hoje não? Sozinha não. Canta de dois. Canta com seu irmão. Não ensaiou não, né? Bom ver vocês, Deus abençoe. Nós somos uma família, viu? Somos uma família. Vamos prender aqui no verso 3 de São João 3. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, esse nascer, o profeta disse na mensagem nascer de novo, ele disse, nascer quer dizer entender o reino de Deus, não pode entender. Então, entender, quando você entende na alma o reino de Deus, a coisa fica clara, o evangelho fica claro para você, e você não terá dificuldade com nada. Aqui na mensagem, senhores, é este o tempo, no parágrafo 22 até o 30, eu quero ir bem devagar para que todos entendam. Profeta desta era, veja, você nascer de novo, você vai entender que na Bíblia Deus nunca fala ao povo senão através de seus profetas. Está em Amós capítulo 3, verso 7. Você vai entender que nunca ninguém na Bíblia, na história da igreja de Deus na terra, que está registrada a história da igreja, está registrada no livro de Atos. Você nunca vê ninguém batizando nos títulos Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é entender o reino de Deus. Mas se você não tiver o Espírito de Deus, ou seja, não nascer de novo, você não poderá entender isto. Você vai batizar nos títulos Pai, Filho, Espírito Santo, em vez de batizar no nome. Por exemplo, esse homem aqui é pai, ele é filho, ele tem um espírito, ele vai ser avô, já é avô não, né? Vai ser... E é títulos. Deus tem muitos títulos. Ele é rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, escolhida entre os milhares, Jeová Shalom, Jeová Tsiqueno, Jeová Nis. Há muitos títulos redentores, porém ele tem um nome. Nem Jeová que é nome. A palavra Jeová quer dizer aquele que habita com sua família, é um título. O nome dele veio no Velho ser esclarecido no Novo Testamento, em Atos 4, capítulo 10 e 12. Paulo
está escrito lá, Pedro falando, embaixo dos céus e em cima da terra, não há outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos, senão este, Senhor Jesus Cristo. Por isso que todos na Bíblia Sagrada que nasceram de novo, fizeram questão de ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo lá os convertidos de João, nós falamos isso ontem ali na igreja, mesmo os convertidos de João, lá em Atos 19, você vai ver que eles viram que lhes faltava alguma coisa a mais para o selo da redenção deles. Paulo chegou em Atos 19, do verso 4 por aí, Paulo disse, vocês precisam ser batizados no nome de Jesus Cristo, porque até então vocês foram batizados somente por arrependimento. Então, quando você nasce de novo, ou seja, recebe o Espírito Santo não é só para nós falar em língua, profetizar, isso é dom carismático, qualquer um pode ter, até os incrédulos. Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, verso 28 e 29, que dons é dado até para rebelde, é igual a chuva. Chuva cai sobre o trigo, sobre o joio, e todos eles balançam a folhinha, dizendo graças a Deus pela chuva. Mas no final o joio é levado para o fogo e o trigo é levado para o celeiro, não é? Mas veja, o profeta fala aqui nesta mensagem, senhores, é esse o tempo, sobre a importância de termos o Espírito de Deus em nós. Esse novo nascimento é ter o Espírito de Deus em nós. Ele nos leva a colocar as coisas em ordem. Que coisa? A palavra, a Bíblia. Você não terá ela em sua vida em desordem, porque ela toda é a palavra de Deus. E a palavra não choca com a palavra. O Espírito Santo é que a escreveu, usando escritores cheios do Espírito Santo. Ela nunca choca, é o único livro que é sagrado, é a Bíblia, ela não choca. Veja, o profeta disse, você tem que ver em ordem o que o profeta disse, o que a Bíblia disse. O profeta disse, tal coisa, você não pode confundir as coisas, senão você vai complicar. Agora, qual homem, qual a mulher que dá conta de pôr em ordem? Por isso que nós temos hoje umas 50 mil denominação, religião, por falta do Espírito Santo para levá-los a pôr em ordem cada colocação, não deixar um versículo chocar com o outro. A desordem é que tem trazido esse emaranhado de confusão religiosa que temos hoje. A desordem, falta do Espírito do escritor da Bíblia em nós. Espírito que escreveu a Bíblia estando em nós, nos levará a dizer amém a cada palavra escrita, a cada palavra de Deus, sem confundi-la. Mas a falta do Espírito em nós nos levará a puxar coisa, a interpretar coisa do nosso próprio modo, da nossa própria maneira, e isso nos enreda o nosso espírito. E não tem coisa mais horrível do que você ser um homem ou uma mulher com o espírito enredado. Você não tem segurança. Há um fundo, porque sua alma veio de Deus, nossas almas vieram de Deus. E o profeta ensina a mensagem, não sabeis, que ela só se alimenta com a palavra integral de Deus. Jesus disse, é de toda a palavra de Deus que nossa alma se alimenta. Quando você começa a alimentar de parte da palavra, inconscientemente sua alma fica gritando, falta-te uma coisa, falta-me uma coisa, falta-me uma coisa.
porque fica faltando, não é? O profeta nos ensina aqui, então, esta gravação, ele falando dos livros que ele pregou, porque um profeta é a boca de Deus. Deus nunca tratou com o povo sem que fosse através de seus profetas. Ele veio para dizer isto é isto e isto é isto na Bíblia Sagrada. Sem profeta o povo se corrompe. Se corrompe. Então ele vem nos ensinando como ver a Bíblia. É tão bom ter um profeta, irmãos. O povo de Israel era feliz em seguir passo a passo o que o profeta Moisés dizia a eles. Eles nunca perderam, fizeram foi ganhar. Os que foram fiéis ao profeta Moisés herdaram a terra prometida e venceram os gigantes, tiveram autoridade para vencer gigante. Tudo por ter parado atrás, ficado atrás do assim diz o Senhor, que saía da boca do profeta Moisés. Isto deu a eles autoridade. Ficarmos atrás da palavra de Deus nos dá autoridade sobre demônios. Lembra dos apóstolos? Por eles ficarem atrás da palavra de Deus, após Atos capítulo 2, eles tiveram autoridade sobre demônios, ao ponto da sombra de Pedro curar os enfermos. Não só por isso, pela palavra com a autoridade que eles expressavam, não é? Então, o profeta disse sobre esta mensagem que ele está pregando, sobre várias outras, ele pregava extraído da Bíblia, trazendo para nós a revelação da Bíblia. Preste bem atenção nessas colocações, porque é muito importante. Parágrafo 22 ao 30, mensagem, senhores, esse é o tempo. Então, esta gravação, suponho que os moços estão gravando. Se acontecer de obteres a gravação, qualquer que esteja escutando a gravação, recordem, se algo te é confuso, você não entende no momento, não trate de dizer, a menos que esteja na gravação, ou seja, que o profeta houvera falado. Não diga nada contrário ao que está na gravação, está falado. O próprio Senhor Jesus, você sabe disso, lá em São Mateus 4, ele venceu o diabo escondendo atrás da palavra. O diabo vinha para ele e dizia, está escrito, Satanás, está escrito, está escrito. E aquilo, por último, foi como uma bomba atômica que explodiu o diabo. Assim é eu, assim é você, assim é nós. Jamais teremos autoridade para repreender o diabo baseada em teologia, no que disse um monte de homens reunidos lá numa escola e decidiram que aquilo era aquilo, aquilo era aquilo outro. Não. Só teremos autoridade como Jesus, nosso irmão mais velho, dessa nova criação, ele nos ensinou, nos posicionar como ele se posicionou em Mateus 4, atrás da palavra, e venceu os ataques de Satanás. Só com o que está escrito, sem precisar de inventar nada, sem precisar de inventar nada. Nós não precisamos de inventar nada, criar coisa de nós mesmos. Eu acho, eu penso, eu imagino, eu suponho. Isso não existe nos vocábulos do Espírito Santo. No vocábulo do Espírito Santo é sim, sim, não, não. Amém. Então ele diz, não diga nada contrário ao que está na gravação. Assim muitos escrevem acerca da semente da serpente e dizem que eu disse isso, aquilo outro, e eu vou à gravação e ponho para ouvi-la, para conferir, e eu vejo que não disse desta maneira como as pessoas disseram. Às vezes eu falei aquilo, mas em outra ordem. Agora, se nós não tivermos o Espírito, é igual um regente.
um regente de música? Primeira coisa, para ele ser um bom regente, uma boa regente, ele tem que buscar possuir o espírito do compositor nele. A encarnação, espírito, nós não estamos falando de espiritismo, não, nós estamos falando de unção. Espírito do compositor nele levará ele reger com a batuta, aquela varinha assim, ó, cada voltinha bater em cima, e o seu conjunto vai cantar, deslanchar perfeitamente, como o escritor que foi inspirado a escrever aquele hino, aquela música, escreveu. Se o regente não tiver o mesmo espírito do escritor, do compositor, ele vai querer fazer arranjo diferente, e a música não vai ficar original como era. Por que hoje nós estamos vivendo um mundo das coisas desoriginalizadas? Por causa do exibicionismo humano. Exibicionismo, um quer fazer mais do que o outro, ampliar, melhorar. Ora, gente, a Bíblia não é um livro que tem que ser melhorada. Quem tem que se melhorar sou eu, é você, é nós. A palavra de Deus não tem que sofrer nenhum arranjo, nenhuma mudança. Ela é sem sombra de variação. Ela é perfeita. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o que precisamos é do Espírito que escreveu a Bíblia, que é o Espírito Santo, para nos levar a falar somente de acordo com o que a Bíblia fala. Assim seremos bem-sucedidos e assim teremos força contra o nosso maior inimigo, que é o diabo. O diabo só te respeita se você tiver o Espírito que escreveu a Bíblia. Você lembra lá de Atos 19 ou 16, daqueles 7 filhos de Séver, que foi expulsar o demônio daqueles homens em nome do Deus de Paulo, em nome como Paulo expulsava em nome de Jesus, mas sem que eles tivessem o Espírito de Jesus que Paulo tinha, que Jesus tinha, que era Deus neles. Foi tentar fazer malabarismo ali, aquele demoniado pegou aqueles meninos e deu uma pisa neles e saíram todo rasgado, todo machucado, todo ferido, por tentar fazer uma obra para Deus da sua maneira. Não, esta palavra, ela não é instrumento para qualquer um querer manuseá-la. Ela é um instrumento para ser manuseado por pessoas que carregam ela, não na mão, mas no coração. Sem ela estiver em nosso coração, nós vamos pronunciar errado, interpretar errado, pregar errado, e o diabo vai bater palma, falar, é isso que eu quero, porque isso não faz nem cosquinha. Pregar um evangelho torcido não faz nem cosquinha na barriga do diabo, ele acha bom. Tudo que ele quer é isso, está escrito na saída das cidades pequenas, geralmente das cidades menores, se coloca em placa grande: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se fosse demorar mais um tempo, eles vão escrever assim: leia a mensagem, mas leia sem interpretação, sem o espírito dela. Quando você vai ler possuindo o espírito dela, ou seja, nascido de novo, aí você mexe com a capetada, você mexe com o inferno, porque aí você vai descobri-lo, você vai revelá-lo, você vai manifestá-lo com a palavra, com a revelação. Que a única coisa que faz manifestar o diabo, que cutuca ele, que faz ele ficar nervoso, é a revelação. Revelação quer dizer descortinar, tirar o véu, tirar a máscara. Evangelho denominacional de teologia não tira a máscara de Satanás. Você vê esses pregadores, geralmente quase todos eles esses renomados que pregam em televisão, quase todos eles é formado em psicologia. Prega bonito que a gente
fica pequenininho ouvindo eles falarem. A gente fica pequenininho diante da sabedoria deles, palavras bonitas que eles falam. Porém, se olha para a plateia deles, as congregações deles, mulher, cabelo cortado, pintada, mascando chiclete, de calça de homem, e tantas coisas desordenadas. Então, isto, palavra teológica, interpretação humana, não faz o diabo sair da igreja. A igreja continua mundana, a mesma coisa. E as pessoas vêm à igreja para receber mudança. Pelo menos eu encaro assim um culto. Nós não devemos vir à igreja só para preencher um tempo vago, como bater cartão. Na igreja para bater cartão, porque eu sou crente, eu tenho que ir na igreja. Não, eu venho à igreja porque minha alma tem necessidade de Deus, tem fome de Deus, necessita de uma mudança, de um passo, subir um degrau a mais na estatura de Cristo, não por um costume, mas por uma necessidade. Então isso é que faz de você um homem, uma mulher transformado. É quando você deixa a palavra entrar dentro de você, ainda que contrarie com seus princípios. Veja, a palavra contrariou redondamente com os princípios de Gamaliel, onde lemos aqui. O que ele fez? Ele curvou a palavra? De jeito nenhum. Foi sair todo contrariado, abandonou Jesus ali de noite e disse: esse homem, em outras palavras, esse homem está doido, está querendo que eu volte para o ventre da minha mãe e nasce de novo. Esse homem está doido. Quem estava doido era ele, de não entender o que Jesus estava falando, de não ter o Espírito de Deus. Mas é isto. Porém, Saulo, quando teve encontro com esta palavra no caminho de Damasco, isto contrariou todos os seus princípios teológicos que ele tinha até então. Mas ele disse: errado sou eu e certa é esta palavra. Dali para frente ele teve uma curva de 180 graus na sua vida. Quando você deixa o Espírito de Deus entrar em você, você nunca dirá não para a palavra de Deus. Você sempre dirá sim, você sempre se curvará a ela. Não fará com que... Não fará não, ninguém faz isso. Mas muitas vezes nós queremos que a palavra se curve a nós. Não, a palavra quer dizer assim. A palavra quer dizer assim. Quer dizer no seu entendimento, no seu ponto de vista. Mas no ponto de vista de Deus, ela quer dizer o que ela quis dizer. Ela não mudou seu parecer. Então o profeta disse: as pessoas às vezes entendem mal, me escreve sobre a semente da serpente, dizendo que eu disse isto, aquilo, outro. Eu pego a cita, vou à gravação, ponho para ouvi-la e vejo que não disse daquela maneira. As pessoas julgam mal as coisas. Que coisa, né? O homem, o ser humano, ele é tendencioso. Nós temos que nos policiar, irmãos. Nós temos que nos policiar 24 horas por dia, porque nosso primeiro nascimento, Jó capítulo 14, está escrito lá, verso 1 e 2, que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de complicação. Ele é complicado, ele é tendencioso para o mal, porque essa carne, ela vai voltar para a terra de onde ela veio, portanto ela não sobe para o céu, é pó, em pó há de voltar. Por isso ela é tendenciosa para as coisas terrenas, nos prender aqui. Ela tem um imã que aprende aqui, o imã chamado elemento humano, que aprende aqui na terra, e se você for dar ouvido a ela, você vai ficar preso aqui também. Por isso que Davi disse no Salmo 66, verso 18, ele disse: se
Se eu atentar para a iniquidade do meu coração, da minha carne, Deus não me ouvirá. Leia lá na sua Bíblia, Salmo 66, 18. Então ela tem iniquidade, tem tendências que nós não devemos dar água para ela, senão ela nos leva ao inferno. Senão ela nos leva ao inferno. Paulo disse em Romanos 3, todo homem seja mentira e Deus a única verdade. Então, o profeta está dizendo aqui, corrigindo, sobre irmãos que ouvia ele pregar e criava interpretações próprias. Ele disse: eu pego a fita, vou e ouço, e vejo que não disse naquela ordem que aquele irmão quis dizer. Eu falei as mesmas palavras que ele ouviu e escreveu e disse, mas não foi naquele sentido, foi em outro, focando outro sentido. Nós precisamos muito do Espírito de Deus em nós, para nós não sairmos da ordem do Espírito. A palavra de Deus, ela tem a sua ordem. Ela só tem um parecer, ela não tem dois pareceres. Uma igreja prega de um jeito, outra de outro, outra de outro. Hoje nós temos 50 mil quase denominações, e cada uma puxa a sardinha para o seu prato, ensinando o seu povo de um jeito. Você acha que lá no céu vai ter 50 mil lugares para cada um? Não. Lá só tem um lugar para esposa. O profeta desta era disse: olha, eu tenho várias irmãs aqui na igreja nesta noite, porém para minha casa eu vou levar só uma, só minha esposa. Assim é Deus, né? No mundo há muitas igrejas, mas para a casa dele, para o céu, ele vai levar só uma, só sua esposa, aquela que tem seu nome, aquela que tem seu espírito, sua palavra, não na mente, mas na alma, no coração. Isso é que é a verdadeira religião, irmão. A verdadeira religião é ter o verdadeiro Espírito de Deus, que te leva a não chocar com a palavra. Se o Espírito que está em você te leva a chocar com a palavra, descarte ele. Descarte ele. Veja, o irmão Brano era tão sincero, esse profeta que nós cremos, seguimos a mensagem dele, que é a Bíblia Sagrada, que às vezes ele estava no mato e vinha revelação, visão para ele, às vezes ele não tinha caderno, não tinha levado, tinha esquecido. Ele escrevia aquilo até na coronha da sua espingarda. Ele gostava muito de caçar, a família veio de indígena. Mas chegava em casa, ele pegava a sua Bíblia e conferia aquilo que ele ouvia, revelação, visão que ele tinha tido lá no mato. Se não encaixasse com a ordem da Bíblia, com a palavra, com a Bíblia, ele rasgava aquilo, riscava aquilo e jogava fora. Jogava fora, porque não era de Deus. O que é isso? É ser humilde. É ser humilde, é não querer acrescentar e nem diminuir a veracidade da palavra de Deus. E aí é onde está a nossa força. Porque se você, eu estou pregando para visitante, se você estudar a biografia desse homem, você vai ver quanto de autoridade ele tinha contra demônios, doenças, que é demônio também, e autoridade na palavra. Por quê? Aí vem a pergunta: por quê esse homem, Jesus, eu mesmo agora, eu já li a Bíblia 5 vezes, agora nós estamos lendo a 6ª com a minha esposa. Cada dia a gente lê um capítulo da Bíblia no culto doméstico de manhã, antes de sair para o trabalho. E nós estamos em Mateus, lendo sobre a história de Jesus que Mateus escreveu. Que coisa linda! Que coisa linda é ler sobre a biografia do dia a dia de Jesus. Era um homem que tinha autoridade. Os demônios vinham contra ele, sem ele falar uma só palavra, os demônios já esconjuravam e ia saindo. Aquele 2 gadarenos mesmo, ele sem falar nada, era um homem terrível, onde ele passava era um estrondo, fazia arruaça, quebrava tudo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus.
Ele estremeceu todinho, sem Jesus falar nada. Começou, foi esconjurar: ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Enquanto o sacerdote, Anás, Caifás, aquelas 13 denominações do dia, chamava Jesus de Beelzebu, o próprio demônio lá no Gadareno dizia que ele era filho de Deus. Tiago capítulo 2, verso 19, diz que até os demônios crê que Deus é um só e até estremece. Só que não obedece, né? Mas veja, por que a minha admiração ao ler? Que a gente lê a Bíblia, depois você vai ler de novo, parece que você nunca leu. Fica novo, porque ela é a palavra de Deus. Mas ao ler, como nós estamos lendo todo dia em casa, a gente tem um capítulo, às vezes até 2, cai uma admiração na gente e ver que vida tão linda a qual ele viveu. Era um homem que não tinha onde repousar sua cabeça, não tinha onde morar, onde comer. Ele vivia assim de casa em casa, às vezes hospedava um tempo numa casa de outro. Mas, no entanto, tinha uma vida espiritual tão linda. Por quê? Qual é o segredo disso? Porque muita gente, o diabo, muitas vezes, põe na nossa cabeça que nós vamos ter uma vida linda, maravilhosa, quando nós ficar rico, tiver cheio de dinheiro, aí eu vou ter uma vida linda, maravilhosa. Não, Jesus deu um comportamento totalmente ao contrário a isso. Não tinha nem onde inclinar sua cabeça. Chegou a dizer: a raposa tem seus covis, as aves do campo têm seus ninhos, mas o filho do homem, referindo a ele, não tem onde reclinar sua cabeça. Porém, no entanto, todavia, sua vida, seu testemunho era tão grande que ninguém conseguia imitá-lo. Ele dominava o mundo espiritual. Demônios tinham medo dele, respeitava. Por quê? Qual é esse segredo? Um homem simples que andava de precata, de sandália, roupa, às vezes até os pés sujos, que uma prostituta teve que lavá-lo, pés dele lá na casa de Simão. Qual é o segredo da sua vitória, da vida exemplar? É porque toda a natureza do Pai, que é Deus, o Espírito Santo, estava dentro dele. Então, aí você conclui que o que a igreja, nós, seres humanos, precisamos para sermos felizes, para sermos vitoriosos, para sermos com mais autoridade sobre os demônios, porque milhares deles vêm no nosso encalce cada dia, quando não é de um jeito é de outro. Mas para termos autoridade, para dominá-los, só precisa de uma coisa. Uma coisa só nos é necessário: Cristo em nós, esperança da glória. Uma só coisa nos é necessário. Quando eu falo isso, eu lembro lá da era de Filadélfia, Pérgamo, Sardes, era de Sardes, quando aquele povo estava numa briga, religião contra religião, e aí Deus tomou aquele homem, esqueci o nome dele, alguém lembra? O nome, Deus tomou ele e ele tomou a palavra e disse: gente, o povo, todos os líderes brigando, cada um puxando sardinha para o seu prato, esqueci o nome dele, está lá na era de Sardes, no metade para o fim. Ele tomou a palavra e disse: gente, uma só coisa é necessária: Cristo. Cristo, e esta é a grande verdade. Uma só coisa é necessário para você ser a mulher mais feliz da terra. Não é dinheiro, não é roupa nova, não é carro novo, não é casa nova. Você vê esse povo aí da sociedade, da classe média para cima, são o povo mais infeliz, são os que índice de mais suicídio, mais infelicidade, porque eles viram que o dinheiro não é a resposta e aí não tem outra coisa. Eles continuam aquele vazio dentro da alma deles, aí se suicidam, se matam.
não sabendo eles que há uma resposta para este vazio, o qual é Cristo. Cristo, sendo o controle de nossas almas. Mas eu volto aqui lendo a biografia de Jesus, com a minha esposa em casa, no culto doméstico. Eu fico encantado de ver como a autoridade dele era tremenda. Quão tremenda era a autoridade de Jesus. Era um homem como eu, como você. Comia com os pecadores, andava, tinha fome, tinha sede. Porém, ele carregava 100% a divindade dentro dele. 100% homem do lado de fora, tinha necessidades humanas. Porém, 100% ele carregava a divindade, Deus, a palavra, dentro dele. Até para vencer o diabo, ele usava a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E é isso que eu preciso ter. Amém. E é isso que nós precisamos ter. Amém. A divindade encarnada em nós. Amém. 100%. Que nós temos, porém em parte. Mas a hora que isso for completado, nos tornaremos o varão perfeito. Aí será 100%. Mas essa fome de ter 100%, essa sede, deve haver em nós. Senhor, eu quero mais de ti. Não para ser melhor do que o João, do que o Pedro, do que o Manuel. Não, não. Mas é para não ser mais cobaia do diabo, cobaia de espíritos. Porque sem o Espírito de Deus, que é a autoridade maior na terra, sem Ele em nós, nós não passamos de cobaia da nossa carne, desejo da nossa carne. Nossa carne nos puxará como cachorrinho na coleira. Nossa carne fala, vai mentir para aquele negócio dar certo, você vai e mente. Vai fazer isso para aquele acontecimento dar certo, você vai e faz. Você pisa na palavra para ter sucesso em alguma coisa que a carne interessa. Por quê? Porque seu espírito controlador de sua vida está desnutrido. Por que que Eva deixou ser liderada pela carne quando a serpente a assediou ali no Éden? Porque ela estava desligada até de seu marido, andando sozinha, aquele passeio fora do marido, desnutrida. Por que que a serpente não chegou no Adão? Que o Adão era o tipo de Cristo, Adão era barra forte, mas chegou na mulher que era era coproduto, um vaso mais fraco, não é? Por que que ele não chega em Cristo, chega na igreja, que é um vaso mais fraco? Mas só quando ele chega na igreja do Deus vivo, na igreja que está ligada inteiramente no marido, que é a palavra, ele leva um choque de 10 milhões de volts, como levou em Jesus, lá em São Mateus 4. Mas aqui estamos vendo aqui alguns dos segredos de sermos crentes vitoriosos, de sucesso, autoridade, com mais autoridade, porque a única autoridade que existe na terra não é revólver. Conta-se a história daquele homem, aquele moço cristão, que ia na igreja todos os dias, e para ir na igreja ele tinha que passar num bairro de maconheiros, de drogueiros, um bairro perigoso demais, e ele tinha que passar, porque era o caminho da casa dele para a igreja. E ele ia cheio do Espírito Santo, com a Bíblia na mão assim, todo alegre. Mas um dia ele foi dar ouvido à voz de um amigo dele, amigo lá do trabalho. O amigo disse para ele: você é corajoso demais, você não sabe o perigo que você corre todo dia. Você vai para a sua igreja e passa naquele bairro tal lá é cheio de maconheiro, de drogueiro, perigoso demais deles te linchar, de te roubar. Se você não tiver dinheiro, eles te lincham, te mata. Compra um revólver para você ser mais protegido e livrar de ser linchado. E foi falando até que convenceu o crente, o moço,
Aí ele comprou um 38 e aí foi para a igreja com 38 na cinta, por causa daquele bairro que ele tinha que passar lá, que tinha drogueiro e maconheiro. Primeira vez que ele passou lá no bairro, os drogueiros e o maconheiro pegou ele e bateu nele, tomou o revólver dele, dinheiro dele. Quando ele estava lá apanhando, sofrendo, ele disse: escuta, eu preciso de uma resposta de vocês. Por que passo aqui faz meses e meses e vocês nunca me pegaram? Hoje vocês me pegaram. Me diga por quê. Aqueles maconheiros disseram: olha, sabe por que nós não te pegamos? Toda a vida nós queríamos te pegar, mas toda a vida você passou acompanhado, um homem zarrão aqui ao seu lado, forte, nós ficamos com medo daquele homem e não te pegamos. Mas hoje você passou sozinho. Cadê aquele homem que vinha sempre contigo? Aí ele entendeu que era o anjo do Senhor que acompanhava ele. E quando ele perdeu a confiança no anjo e comprou um 38, o anjo simplesmente ficou só e disse: você não precisa mais de mim, então você vai sozinho. Assim faz Deus conosco. Quando nós optamos pelas nossas próprias interpretações, nossas coisas próprias, Deus cruza os braços e diz: você não precisa mais de mim, então você vai ficar sozinho. Aí o que é sofrer na vida? É confiar em si mesmo. Por isso que Jeremias 17 diz: maldito o homem que confia no homem. Se confiar no homem não é confiar no João, no Manel, não. Confiar em si mesmo, faz seu braço a força. Nós somos malditos em confiar em nós mesmos, nós temos que confiar em Deus. Ele é o único que merece nossa confiança. Mas veja que estamos lendo algumas coisas que o profeta nos ensina, segredo de nossa vitória. Irmão, não é malabarismo que vai nos levar para o céu, não. Não é exorcismo que vai nos levar para o céu. Você sabia que o ser humano, nós somos carne, seres humanos. A carne humana gosta demais de exorcismo, de malabarismo. Quando vem um doutrinador aí e com uma mensagem cheia de exorcismo, cheia de malabarismo, cheio de coisas entre linhas, o ser humano enche de gente lá. Por causa daqueles exorcismos malabarismos, você vê essas igrejas neopentecostais, eles pagam, gente, é confirmado. Eles pagam pessoas para ir na cadeira de roda e chegar lá, levantar e dizer que isso era paralítico e agora foi curado. Isso é exorcismo, é malabarismo. E aí enche, logo aquela igreja está cheinha de gente. Nós não estamos atrás de igreja cheia de quantidade. Estamos atrás de qualidade. Qualidade é melhor do que quantidade. Qualidade pura da palavra, limpa, sem mistura. Tanto é que o pão lá da ceia de Êxodo 12 não podia ter fermento. Fermento acrescenta. Fica bonito, mas é uma coisa acrescentada. Faz o pão ser fermentado. Pão asmo é feio, é simples, é magrinho, porém é original, é trigo misturado com água ou fogo. Então, a coisa para vencermos não é uma vida malabarista, cheia de malabarismo. Tem que entender verbo tal, palavra tal. Não. É ter a coisa importante, é tê-lo. Tê-lo em nós, ter Jesus em nós. É o tudo. É o tudo. Nós tínhamos uma velhinha lá em Goiânia, ela não sabia ler nem escrever. E um dia ela falou uma frase, o pastor Joaquim fez um quadro e pôs aquele quadro. Eu creio que esse quadro deve estar por lá até hoje. Dessa velhinha lá, ela disse: eu não sei ler, não sei escrever, mas sei ouvir, crer e entender. Quer dizer, ela tinha o Espírito Santo, o novo nascimento. Novo nascimento nos faz a inteirarmos, a estarmos atualizados com a palavra real, sem precisarmos de acrescentá-la nem diminuí-la. Aleluia! Vocês sabem que no dia de Jesus também havia isto?
Uma vez depois de sua ressurreição, estou lendo o parágrafo 24 da mensagem, senhores, é esse o tempo. Uma vez após sua ressurreição, Jesus estava caminhando pelas costas com os apóstolos e João estava inclinado em seu peito. E eles disseram: que sucederá a este homem? Perguntaram para Jesus: que sucederá a este homem? Tão amigo, onde o senhor está inclinado em seu peito, pertinho do senhor? Por que essa coisa? O que vai suceder com ele? Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa? Aí, veja como é fácil o ser humano criar interpretação e sair falando aquilo e criar doutrina daquilo. Criou-se então a doutrina que João não ia morrer, porque Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa? Que eu venha. Aí então criou a doutrina: João não vai morrer até Jesus voltar fisicamente. Vai ser um ovo de indês aí da galinha. Quando Jesus estava dizendo espiritual, João viu a segunda vinda de Cristo em Apocalipse, vírgula por vírgula. E depois que ele viu, aí ele morreu de velho. Você sabe que ele morreu de velho, o apóstolo São João. Mas que ele viu a vinda de Jesus do jeitinho que está acontecendo e que vai terminar de acontecer, que nós estamos em pleno arrebatamento, nós estamos em plena segunda vinda de Jesus. O alarido é o primeiro estágio do arrebatamento. Depois a voz do arcanjo, que é a ressurreição dos mortos. Depois a trombeta de Deus, que é a chamada. Mas João viu tudo isso em seu dia, porque Jesus disse: eu quero que ele veja. O sétimo anjo hoje revelou para nós tudo isto. Mas João viveu 2000 anos atrás. Não precisou de esperar o sétimo anjo vir para ver. Deus quis, Jesus quis que ele visse isto antes que o sétimo anjo viesse, não é? Mas o mal entendido fez já os próprios discípulos de Jesus criar a doutrina, dizendo: olha, João vai ser um ovo de indês, não vai morrer enquanto Jesus não voltar fisicamente. Veja como que a carne humana é fácil de interpretar errado as coisas e criar doutrina errada. Por isso que é preciso sermos humildes. Por isso que eu digo, ser arrebatado, irmão, não é um malabarismo, não é um exorcismo. Ser arrebatado é ter Ele em nós. É o tudo que precisamos. Sua palavra, sem nenhum acréscimo, nenhuma diminuição. Veja, e saiu dito que João ia viver para ver a vinda de Jesus. A Escritura diz: não obstante, ele nunca disse desta forma, nesta ordem. Jesus falou isso mesmo, que ele ia viver até que o Filho do Homem voltasse, mas não na ordem que eles estavam interpretando. Devemos vigiar a ordem da palavra, a ordem do Espírito. Em que ordem Jesus proferiu tal afirmação, tal palavra? Por exemplo, Mateus 17:11. Muita maioria das denominações diz: lá ele estava falando de João Batista. Não, 17:12 era João Batista. Mas 17:11 ele estava dizendo de um Elias que viria. Elias virá. A palavra virá, Jesus não estava brincando com gramática ali. Virá no passado, virá no futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar quer dizer trazer ao original. Original, o que é original? É a Bíblia, a palavra verdadeira. Então, para quem tinha o Espírito Santo, entendeu qual é a ordem que Jesus estava colocando. Pedro, profeta, chega a fazer uma aplicação que o velho Jonas entendeu a ordem sobre o Messias, quando falou da vinda do Messias. Ele leu lá em Isaías capítulo 9, verso 6, um filho vos nascerá e ele será conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. O Jonas, cristão cheio do Espírito Santo, talvez não sabia ler nem escrever direito, mas ao ouvir essa expressão,
no culto doméstico, ele já reuniu sua família e disse: ó, meus filhos, vigiem. Isso aqui é uma profecia que vai se cumprir. Vai nascer um menino assim, do jeito que está falando, e ele será Deus. Então, quando vocês viram um rapazinho, um homem, andando por aí, revelando seus segredos ocultos, falando seu nome sem nunca ter te visto, sem nem te conhecer, saiba que este é o Messias, viu? E siga ele, porque ele é o Deus do céu. Aquilo ficou guardado no coração de Pedro. Pedro era filho do velho Jonas, né? E o dia que Pedro estava pescando lá, e chegou um homem lá, passou perto e disse: Simão Barjona, filho de Jonas, siga-me. Aquilo mexeu lá no coração dele, lembrou do que o pai dele tinha dito. Ele disse: quem contou para esse homem que eu sou Simão, filho de meu pai é Jonas? Esse é aquele que meu pai falou para mim vigiar, esperar a vinda dele. Esse é Jesus. E jogou sua rede fora e foi seguir a Jesus. Por quê? Porque ele estava vigiando a ordem da palavra, a ordem do Espírito. Ele estava acompanhando o que o pai dele havia ensinado. Por isso que Salomão disse: ensine seu filho o caminho do Senhor, mesmo depois de velho ele não esquecerá. Aquilo fica lá no subconsciente dele. Ele pode ir para o mundo, ser um mundano, mas aquilo que você ensina para ele fica no subconsciente. E quando ele vê coisas acontecendo, ele diz: bem que meu pai falou isso, bem que minha mãe falou isso, e está acontecendo. É o mínimo que cabe para nós, os pais, fazer com nossos filhos. Salvá-los, levar nas costas para o céu, nós não damos conta. Mas pelo menos ensinar, esse é nosso dever, não é? Mas veja aqui, amados. Então saiu esse dito, que João ia viver para ver a vinda de Jesus. E a Escritura diz, não obstante, ele nunca disse dessa forma. Jesus nunca disse nesta ordem, que João fisicamente ia viver fisicamente até ver a vinda física do Senhor nos ares, que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4,16. Vem, ele nunca disse isso, apenas disse: quero que ele fique até que eu venha, que importa. Ele nunca disse que ele ficaria, porém o mal entendido é tão fácil. Existe mal entendido de nós um com o outro, desenvolvemos complexos. Mal entendido, ouvimos, às vezes nas nossas reuniões dos diáconos lá, eu puxo a orelha deles, eu falo para eles: olha, nunca fale nada, nunca passe nada para ninguém sem que você saiba que aquilo é real, é verdadeiro, o que você está falando. Geralmente os diáconos, o irmão disse: irmão, chama lá o irmão João. Aí ele não ouve direito, chama a irmã Joana, ou o irmão Pedro. Aí vem tudo errado a coisa. Diz: preste bem atenção nos seus recados, naquilo que você vai falar, para não ficar com conversa fiada, falando coisa de qualquer jeito. Assim é a vida cristã. Nós prestar bem atenção no que o profeta, a boca de Deus, disse, no que a Bíblia, porque o profeta não veio chocar com a Bíblia. Se ele viesse, ele era um falso. Prova que ele é um verdadeiro profeta é que tudo que ele fala, que ele falou, você vai na Bíblia, tem respaldo 100%. Não há duas linguagens, o Espírito Santo não tem duas linguagens. Amém. Bom, a coisa é simples, irmãos, a coisa é simples. Basta você ter Ele em seu coração, Jesus, em seu coração, ficará tudo claro. As trevas converterá em luz para você. Será dia perfeito. Agora, não é o que eu esteja condenando alguém por fazê-lo, porquanto eu mesmo faço. O profeta disse: eu mesmo às vezes interpreto mal coisas que eu ouço e falo, mas depois volto e corrijo. Todas as pessoas o fazem. Se os apóstolos que caminhavam com Nosso Senhor lhe entenderam mal e nunca puderam entendê-lo claramente, só no final disseram, no final da estrada com Jesus, lá naquele tempo, é que eles disseram: eis aqui agora entendemos, agora cremos e estamos seguros de que ninguém te
tem de dizer nada, porque tu sabe todas as coisas, ninguém tem que te ensinar nada. Jesus disse: agora credes? Depois de todo aquele tempo, finalmente o entendeis? Credes? Isto é coisa do humano, e todos nós somos humanos, vamos ter mal entendidos. Mas se te é um pouco confuso, põe a gravação outra vez. Ou nós não temos gravação, então põe, vamos ler a mensagem outra vez. Leia 10, 20, 30 vezes, até você entender em que ordem o profeta estava colocando aquilo. Leia outra mensagem, outra, principalmente as mensagens que ele pregou após os selos. Tudo que ele falou errado, que ele supôs antes dos selos, ele corrigiu tudo após os selos. Corrigiu tudo, porque nele havia esses três ministérios profetizados que ele desenvolveria. Elias, Malaquias 4:6, Elias irá primeiro. Profeta, Mateus 32:33, Jesus disse: eis que eu vos envio profetas. Ele era um profeta, um vidente, via as coisas na vida das pessoas. Ele disse: se eu falar tudo que eu vejo de errado nas pessoas, vai criar divisões, separações, desquite, até morte. Então muitas coisas ele não podia falar. Deus mostrava a um vidente, a um profeta, Deus mostra como a olho nu. Deus mostrou para ele, como se vê num vídeo, o episódio da serpente com a Eva lá no Éden. Por isso que ele pregou tão claro a mensagem, a semente da serpente, como ele pregou. Então ele diz: mas se te é um pouco confuso, põe a gravação outra vez. Então atente detidamente. Agora estou seguro que o Espírito Santo te revelará, se você for humilde e atentar detidamente para o que a palavra disse. Amém. Nós seremos bem-sucedidos quando formos arrogantes? Não. Na nossa humildade estará nosso sucesso. Você nunca vê na Bíblia, se lê aqui a história dos reis, os reis da Síria, Ben-Hadad, muitas vezes investia contra Israel, o próprio Golias investindo contra o exército de Deus, com aquela prepotência toda, nunca tiveram sucesso, nunca. Deus cegava eles. Quando o exército da Síria veio para matar Eliseu, naquela prepotência toda, que o rei lá da Síria disse: olha, tudo que eu falo aqui, Israel está sabendo lá na mesma hora, no dia seguinte. Tem algum espião. Um deles lá disse: é Eliseu. Disse: então é Eliseu, vamos matar ele. Pegou o exército dele e foi lá para matar Eliseu, com aquela prepotência toda. Chegou lá na casa de Eliseu, junto com Eliseu, Deus os feriu de cegueira. E Eliseu diz: pois não, quem vocês procuram? Ele diz: nós procuramos Eliseu. Eliseu diz: vem, eu vou levar vocês onde está Eliseu. Levou, e aquela turma, fileira de exército da Síria, armada atrás de Eliseu. Eliseu foi parar com eles lá dentro do quartel-general de Israel. E aí disse: agora abra os olhos deles, Senhor. Quando os olhos deles abriram, eles viram onde eles estavam. Metralhadora de Israel apontado para cada cabeça deles, eles tremeram todos. O rei de Israel disse: Eliseu, homem de Deus, nós matamos esse povo? Eliseu disse: não, dê comida para eles, encha a barriga deles e mande eles embora para sua pátria, para eles saberem que não devem tentar ao Senhor Deus de Israel. Nosso Deus é grande, gente. Não é com arma bélica, com poder humano de filosofia ou teologia que nós venceremos o diabo. Mas a maior arma que nós precisávamos para vencer o diabo, ele nos deu, que é a sua palavra. Se tivesse uma arma melhor, ele teria nos dado. Ele teria nos dado. E se tivesse um homem para manusear essa arma melhor do que um profeta, ele teria dito: não é profeta, é o teólogo. Mas não, ele sempre mandou profetas.
profetas. Então, irmão, irmã, você tem a melhor arma dos céus e da terra. Não precisa confiar em arma bélica. Quinta-feira mesmo, nós ganhamos um grupo de irmãos aqui na Café Sem Troco, para lá da Papuda, e nós estamos fazendo culto lá nas quintas-feiras. Quinta-feira, chegamos lá, o irmão-chefe da lavoura disse: pastor, eu vou comprar uma carabina, porque tem uns camaradas roubando meus tomates tudo. O que o senhor acha nisso? Está certo? Porque é novo convertido, né? Pergunta, bom que eles perguntam. Falei: irmão, não faça isso. Aí eu contei a história desse rapaz que converteu e passava todo dia no meio da favela e nada acontecia com ele. Eu disse: irmão, a sua arma é confiar em Deus. Enquanto nós confiar em Deus, Deuteronômio 28 cumprirá em nossa vida. Teremos o que emprestar e nunca precisaremos pegar emprestado. Seremos cabeça e nunca por cauda. Seremos vencedores. Não precisamos de pegar emprestados meios mecânicos do homem. Deus usa o homem, mas ele não usa nada de bagagem que o homem tem. Inteligência humana, sabedoria humana. Não, ele usa o homem como esse microfone aqui. Eu estou usando ele, mas se eu ficar silencioso, ele fica também. Se eu falar, ele fala. Mas se eu ficar em silêncio, ele fica. Assim Deus quer com cada um de nós. Só falar quando ele falar e silenciar quando ele silenciar. Assim seremos mais úteis para ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu teria mais coisa, mas vamos deixar para a próxima. Vamos ficar de pé. Você tem um hino, meu filho? Eu gosto de ouvir você cantar. Tem não? Tá grandão. Cadê o violãozão? Agora tem um violão maior do que aquele. Ele antigamente tinha um violãozinho pequenininho, que ele era pequeno. Agora cresceu mais, né? Já está namorando, não? Ainda não, né? Mas logo chega, né? Logo chega. Pastor, eu quero que o senhor venha cá orar pelo culto, agradecendo a Deus pelo culto. Enquanto o senhor vem, eu vou ler aqui as pessoas que nos acompanharam em nossa página nesta noite, através da nossa página na internet. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam. Pastor Antônio Alves, lá em Santarém, no Pará, nosso amigão. Deus te abençoe, pastor Antônio, família, Santarém, no Pará. Irmão João Leite, irmão Agostinho, no Jardim Ingá, Goiás. Irmã Luzinete, irmão Francisco, lá no Glicério, em São Paulo. Irmão José Correia e família, no Riacho Fundo, DF. Irmão Valdomiro, fazia tempo. Irmão Valdomiro e família, em São José dos Campos, São Paulo. O irmão Gilberto, no Glicério, São Paulo. O irmão Pacheco e família, lá no Recife, no Pernambuco. O irmão Edson e a irmã Lucília, em São Sebastião, DF. A irmã Tatiane, a irmã Marta, a irmã Maria, no Jardim Ingá, Goiás. A irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O irmão Anésio, no Gama, DF. O irmão Jesus e a irmã Clares, que é meu amigo de infância, lá em Jaú, São Paulo. O irmão Magno e a irmã Cláudia, em Céu Azul, Goiás. O irmão Tiago Clementino e família, Tiaguinho, lá no Recanto das Emas, DF. O irmão Luciano, a irmã Bruna, a irmã Amanda, a irmã Maria Cristina, a irmã Maria Helena, em Ituverava, São Paulo. Abraço a vocês. O irmão Jairo Cunde, a irmã Sharon Cunde, em Confresa, Mato Grosso. Abraço, Deus abençoe. O irmão Cláudio e família, em Vianópolis. Deus abençoe, Vianópolis, Goiás. O irmão Rafael e a irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. A irmã Noemi, a irmã Sofia, em Valparaíso, Goiás. O irmão Wesley Fogaça, Jardim Ingá, Goiás. A irmã Eliane, o irmão Ricardo, em Mogi das Cruzes, São Paulo. A irmã Sandra Alves, em Hidrolina, Goiás. O irmão Salomão Cunde, na Fazenda Primavera, no Mato Grosso. A irmã Carmélia Cardoso, em Araguaína. Mamãe está te vendo, minha filha. Te viu você cantar, tá vendo? Mamãe idolatra os filhos, né? É coisa boa. Eu estou com a minha nora, tá para vir mais um netinho. Coisa boa é neto. O senhor já tem neto, irmão? Mas é bom, né? 2? Fazer 2. A minha tá para nascer, o meu segundo neto. Mas parece que é melhor do que filho, né? Diz que filho amansa e os netos montam, né? É mais ou menos assim mesmo. E outras 16 conexões não identificadas.
Vamos dizer a todos eles: Deus os abençoe. Amanhã cedo, lá no Pedregal, 8 horas da manhã, estaremos lá. Você que nos acompanha pela página, pode nos acompanhar amanhã. Nós estamos estudando aquela mensagem, a união invisível da noiva. Você que vai, leve ela para nós continuarmos o estudo. É uma bênção. União invisível da noiva. E à tarde, culto à noite também. Amém. Vamos orar com o pastor. Deixa eu lembrar. Meu Deus, estou ficando velho, mano. Depois de 50, a gente fica velho. Pastor, me ajuda aí, irmão. O Valber. Eu lembro demais do senhor, porque o irmão Sérgio Ricardo, ele falava muito bem do senhor. Aí o senhor ficou assim no meu coração, porque o irmão Sérgio era muito meu amigo na época, nós tínhamos muita amizade. Depois ele sumiu. Mas aí o senhor ficou no meu coração por causa do irmão Sérgio. Mas aí a velhice deixa a gente esquecer o nome, né? Irmão Valber, cunhado do irmão Valdinei. Vamos orar agradecendo. Deus te abençoe. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nesta noite, ó Deus, somos gratos a Ti por essa atmosfera celestial, Senhor. Aprendemos do Senhor, como Tu mesmo disseste, aprendeste de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendemos do Senhor nessa noite, Pai, essa graça, essa atmosfera do céu que está em nossas almas, ó Deus. Nós viemos para ser abençoados e fomos abençoados, ó Deus, com a palavra que entrou nos nossos corações e a recebemos de bom grado, ó Deus. Continua nos abençoando, continua nos fortalecendo com esse poder de Tua ressurreição, ó Deus, que está nos nossos corações. A Tua graça, o Teu amor, ó Deus. Obrigado por Tu ter falado conosco, Senhor, falado aos nossos corações. Às vezes nossa mente, Pai, pode até se esquecer, mas o nosso coração não se esquece de Ti. Nossas almas jamais, ó Pai, porque viemos lá da eternidade e estamos aqui voltando para a eternidade nessa hora. Obrigado, Deus. Continua abençoando cada um, Senhor, e guarda cada um debaixo desta santa graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Deus te abençoe. Bom te ver. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã. Diga: Deus te abençoe, em nome de Jesus. E agora o Pititico vai cantar. Como é que você chama mesmo? Eric. O Eric vai cantar seu hino e o seu primo vai tocar no teclado. Cante, irmão, enquanto a igreja despede. Deus os guarde pelo seu poder. Terça-feira, 7h30 da noite, e amanhã o dia todo lá no Pedregal. Deus os abençoe. O mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais os cantos de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza e solidão, morte, dor, angústias e lamentação. Tudo isso eu nunca mais vou ver e nem sentir, quando pra Sião enfim partir. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em
suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto Ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, as praças e os muros de cristais. O trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e dele o rio da vida correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os meus olhos nos seus olhos contemplar, de felicidades vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto Ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto Ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a minha irmã Valdelice, seu esposo, pastor Valber. Deus abençoe a todos.